Olá, queridos leitores de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e hoje nós vamos falar um pouco sobre os elementos da narrativa. Primeira coisa, o que vem a ser uma narração? Narração é você contar um fato, contar algo. Toda vez que nós estamos contando alguma coisa sobre nós mesmos ou sobre alguém, nós estamos fazendo uma narração. O primeiro desses elementos é o narrador. O narrador ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando nós estamos contando algo que aconteceu com alguém, nós usamos os pronomes ele, ela, eles, elas. Isso caracteriza esse narrador observador. Ele está observando os fatos e assim ele está narrando o que aconteceu. Se esse narrador ele sabe ler até os pensamentos dos personagens, ele consegue contar o que os personagens estão pensando, sonhando, então este narrador ele pode ser chamado de narrador onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se o narrador ele está incluído na história, então ele usa os pronomes eu, nós. Esse narrador ele está em primeira pessoa. É conhecido como narrador protagonista ou narrador personagem. O espaço é o segundo elemento da narrativa. Se nós estamos contando algo que aconteceu com alguém, nós precisamos dar para o nosso leitor ou para o nosso ouvinte essa informação, aonde o fato ocorreu. É o espaço da narrativa. O tempo é o terceiro elemento da narrativa e ele pode ser de duas formas. Nós podemos ter um tempo cronológico, que é aquele contado pelas horas do relógio, ou nós podemos ter um tempo também psicológico. O tempo cronológico ele pode ser de duas formas, ou ele pode ser um tempo linear, quando os fatos eles são narrados na sequência em que eles ocorreram. O tempo pode ser também cronológico não linear, quando nós temos, por exemplo, um flashback dentro da história, ou quando nós começamos a nossa história por um fato que ocorreu no final e de repente nós voltamos ao início para começar a contar desde o início o que aconteceu. Esses recursos de você mexer com o tempo na história, eles servem para deixar a história mais interessante. Muitas vezes eles são utilizados em seriados de TV, nos filmes dos cinemas. E nós temos ainda o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele tempo dos sonhos, o tempo de uma lembrança de um personagem. Então nós podemos ter um texto onde o tempo ele não é cronológico, é um tempo psicológico. O quarto elemento da narrativa é o personagem, e este é um dos principais elementos da narração. Um dos principais por quê? Porque é o personagem que cativa o leitor. Por mais que nós façamos uma descrição de um cenário muito bonito, nós podemos fazer descrições muito elaboradas de uma época em que a história está ocorrendo, mas o personagem é quem cativa o nosso leitor. É sobre ele que nós estamos contando algo que aconteceu. Nós temos vídeos nesse canal falando muito exaustivamente sobre tipos de personagem, como fazer a descrição de um personagem, como fazer a introdução de um personagem, como matar um personagem. Eu vou deixar o link aqui nos cards, você pode assistir o vídeo mais tarde. E finalmente o quinto elemento da narrativa é o enredo. O enredo nada mais é do que aquela sucessão de fatos que vão ocorrer na sua história. Ele é o esqueleto da história. É através do enredo que nós sabemos qual vai ser o início que nós vamos dar à nossa história, qual vai ser o meio, o confronto que vai haver e qual vai ser o final dessa nossa história. O enredo ele possui várias partes e vários recursos ali que nós podemos usar para desenvolver, para criar a nossa história. Nós também temos vídeos aqui no canal específicos falando sobre o enredo. Você pode procurar aí a estrutura de 3 atos. Também colocarei o link abaixo aqui deste vídeo para você poder assistir depois. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu peço desde já, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que você sabe que têm o desejo de se tornarem escritoras. Siga o nosso canal, ative o sininho para receber as próximas postagens. Um forte abraço!